Você provavelmente comete este erro todos os dias sem perceber, colocando seus músculos em risco. Mas e se eu dissesse que existe um alimento com 10 vezes mais proteína que os ovos, capaz de reverter a perda muscular mesmo depois dos 60? Depois dos 60 anos, nossos músculos começam a enfraquecer de uma forma que muitas pessoas não compreendem. Não é apenas sobre ficar mais fraco com a idade. A cada ano que passa, perdemos entre 3 e 8% da nossa massa muscular. Isso significa que uma pessoa de 70 anos pode ter perdido mais da metade da força que tinha aos 50. O problema não está na morte dos músculos, como muitos acreditam. A ciência descobriu algo surpreendente. As ligações entre nossos nervos e músculos começam a se desconectar. É como se os fios elétricos da nossa casa começassem a se soltar das tomadas. Os músculos continuam lá, mas não recebem mais os sinais corretos do cérebro. Esta condição tem nome: sarcopenia, e afeta praticamente todas as pessoas depois dos 55 anos. Por que algumas pessoas continuam fortes e ativas mesmo depois dos 70 anos? Qual é o erro comum que pode estar comprometendo sua força muscular sem você perceber? E como você pode usar alimentos específicos para reconectar essas ligações neurais e recuperar a força que acreditava ter perdido para sempre? Fique até o final para descobrir as respostas que podem transformar sua qualidade de vida nesta fase importante. Antes de começarmos, se inscreva no canal e ative o sininho. Nos conte nos comentários de onde você está assistindo. A sarcopenia funciona como um sistema elétrico defeituoso na nossa casa. Imaginem que vocês têm todos os aparelhos funcionando perfeitamente, mas os fios começam a se desconectar das tomadas. Os aparelhos continuam bons, mas não recebem energia. Com nossos músculos, acontece algo parecido. Após os 55 anos, as conexões entre nossos nervos e músculos começam a falhar. O cérebro manda o sinal para o músculo se contrair, mas o sinal se perde no caminho. Por isso, vocês sentem que estão perdendo força, mesmo quando fazem exercício. A boa notícia é que a ciência descobriu algo revolucionário. Certos alimentos contêm aminoácidos específicos que funcionam como eletricistas especializados. Eles conseguem reconectar essas ligações neurais em questão de horas. Não é sobre adicionar músculos novos, é sobre reativar os músculos que já temos, mas que estão desconectados. Pesquisadores descobriram que quando consumimos as proteínas certas, na quantidade correta, podemos literalmente religar essas conexões. É por isso que algumas pessoas de 70 anos são mais fortes que pessoas de 50. Elas descobriram, mesmo sem saber, como manter essas conexões ativas através da alimentação. Vou compartilhar com vocês os 6 alimentos mais poderosos para reconectar essas ligações neurais e devolver a força aos seus músculos. Cada um destes alimentos foi testado em estudos científicos com pessoas da nossa faixa etária, e os resultados são impressionantes. Alimento número 1: lentilhas, a proteína vegetal que surpreende os médicos. Uma xícara de lentilhas cozidas contém 18 gramas de proteína completa. Para terem uma ideia, isso é quase o mesmo que 3 ovos, mas com uma diferença fundamental. As lentilhas contêm magnésio, folato e ferro em quantidades que os ovos não conseguem oferecer. O magnésio é essencial para as contrações musculares funcionarem corretamente. É como o óleo no motor do carro. Sem ele, tudo trava. O folato ajuda na formação de glóbulos vermelhos, que carregam oxigênio para os músculos. E o ferro é fundamental para a energia muscular. Quando vocês combinam lentilhas com arroz integral ou outro cereal, criam uma proteína ainda mais completa. Um estudo da Universidade de Toronto mostrou que pessoas acima de 60 anos que consumiam lentilhas regularmente mantinham 23% mais massa muscular comparadas àquelas que não consumiam. As lentilhas também são ricas em fibras, que ajudam na absorção dos aminoácidos. Vocês podem preparar lentilhas de diversas formas, cozidas com legumes, em sopas ou até mesmo em saladas.
O importante é consumir pelo menos meia xícara de lentilhas cozidas 3 vezes por semana. Diferente dos ovos, as lentilhas não aumentam o colesterol e ainda ajudam a reduzi-lo naturalmente. Alimento número 2. Sementes de cânhamo. Pequenas, mas extraordinariamente poderosas. 3 colheres de sopa de sementes de cânhamo fornecem 10 gramas de proteína completa, contendo todos os 9 aminoácidos essenciais que nosso corpo não consegue produzir sozinho. O que torna essas sementes especiais é sua concentração de aminoácidos ramificados, especialmente a leucina. A leucina funciona como uma chave que destrava a porta da síntese proteica muscular. Sem leucina suficiente, nossos músculos não conseguem aproveitar as outras proteínas que consumimos. Um estudo publicado no Journal of Applied Physiology mostrou que pessoas acima de 65 anos que consumiam sementes de cânhamo apresentaram 27% melhor recuperação muscular após atividades físicas. As sementes também contêm ômega 3 e ômega 6 na proporção ideal, reduzindo a inflamação que prejudica o crescimento muscular. Vocês podem adicionar essas sementes no iogurte, vitaminas, saladas ou cereais matinais. Elas têm um sabor suave, lembrando nozes. O ideal é consumir 3 colheres de sopa por dia, preferencialmente divididas ao longo das refeições. Diferente de outros suplementos, as sementes de cânhamo são completamente naturais e não causam efeitos colaterais. Elas também fornecem magnésio e zinco, minerais que diminuem com a idade e são essenciais para a função muscular. Alimento número 3. Queijo cottage, o recuperador muscular noturno que funciona enquanto vocês dormem. Uma porção de meia xícara de queijo cottage contém 14 gramas de proteína caseína, um tipo especial de proteína que age de forma diferente das outras. Enquanto a maioria das proteínas é absorvida rapidamente pelo corpo, a caseína é liberada lentamente, mantendo aminoácidos na corrente sanguínea por até 7 horas. Isso significa que durante toda a noite, enquanto vocês descansam, seus músculos continuam recebendo os nutrientes necessários para se reparar e fortalecer. Um estudo da Universidade de Massachusetts acompanhou 100 pessoas entre 60 e 75 anos durante 6 meses. O grupo que consumia queijo cottage antes de dormir apresentou 40% mais síntese proteica muscular durante a noite, comparado ao grupo que não consumia. Os pesquisadores ficaram impressionados porque esta melhoria acontecia sem exercícios adicionais. O queijo cottage também é rico em cálcio, fundamental para as contrações musculares, e vitaminas do complexo B, que ajudam na conversão dos alimentos em energia. Vocês podem consumir queijo cottage puro, com frutas, ou até mesmo salgado com temperos naturais. O ideal é consumir meia xícara 2 horas antes de dormir. Escolham sempre versões com baixo teor de sódio para não sobrecarregar o sistema cardiovascular. Este alimento é especialmente benéfico para pessoas que acordam com dores musculares ou rigidez matinal. Alimento número 4. Feijão preto. O fortalecedor de pernas que surpreende pela eficácia. Uma xícara de feijão preto cozido oferece 15 gramas de proteína, mas sua magia vai muito além dos números. Pesquisadores da Johns Hopkins realizaram um estudo fascinante com pessoas entre 60 e 70 anos. Durante 12 semanas, um grupo consumia feijão preto regularmente, enquanto o outro consumia a mesma quantidade de proteína do peito de frango. Os resultados foram surpreendentes. O grupo do feijão preto apresentou 36% de aumento na força das pernas, comparado a apenas 11% do grupo do frango. Além disso, os marcadores de inflamação no sangue reduziram 28% no grupo do feijão. A explicação está nos antioxidantes únicos do feijão preto, especialmente as antocianinas, que reduzem a inflamação muscular e melhoram a circulação sanguínea para os músculos. O feijão preto também contém molibdênio, um mineral raro que ajuda na detoxificação muscular.
removendo substâncias que causam fadiga. A fibra presente no feijão melhora a absorção de aminoácidos no intestino, tornando a proteína mais eficaz. Vocês podem preparar feijão preto de várias formas, em sopas, saladas ou como acompanhamento de refeições. O segredo é deixar o feijão de molho na noite anterior e cozinhar com temperos naturais como alho, cebola e louro. Consumir uma xícara de feijão preto 3 vezes por semana pode fazer uma diferença significativa na força das pernas e na capacidade de subir escadas sem cansaço. Alimento número 5. Iogurte grego, o amplificador de absorção que potencializa todas as outras proteínas. Uma porção de 150 gramas de iogurte grego natural contém 20 gramas de proteína de altíssima qualidade, mas sua verdadeira força está nos probióticos. Estes micro-organismos benéficos transformam completamente como nosso corpo processa as proteínas. Pesquisadores de Stanford descobriram que pessoas acima de 55 anos que consumiam iogurte grego diariamente aumentaram a absorção de aminoácidos em 43%. Isso significa que todas as outras proteínas que vocês consomem se tornam muito mais eficazes. Os probióticos do iogurte grego colonizam o intestino e criam um ambiente ideal para a digestão proteica. Eles também produzem vitaminas do complexo B diretamente no intestino, vitaminas essenciais para o metabolismo muscular. O iogurte grego contém todos os aminoácidos essenciais em proporções perfeitas, especialmente a leucina, que ativa os processos de construção muscular. Diferente do iogurte comum, o iogurte grego passa por um processo de filtração que concentra as proteínas e remove o excesso de açúcar. Vocês podem consumir iogurte grego puro, com frutas frescas, ou usar como base para vitaminas proteicas. O ideal é consumir uma porção por dia, preferencialmente no café da manhã ou como lanche da tarde. Escolham sempre versões naturais, sem açúcares adicionados. Pessoas com intolerância à lactose geralmente toleram bem o iogurte grego porque os probióticos ajudam na digestão da lactose. Alimento número 6. Proteína de soro, a reconectora neural mais poderosa descoberta pela ciência moderna. Uma colher de proteína de soro em pó fornece 25 a 30 gramas de proteína completa, mas sua eficácia vai muito além da quantidade. Esta é a única proteína capaz de superar completamente a resistência anabólica, um problema que torna outras proteínas menos eficazes após os 60 anos. Um estudo revolucionário de 2023 da Universidade de Birmingham acompanhou 100 pessoas entre 70 e 85 anos durante 16 semanas. O grupo que consumiu 30 gramas de proteína de soro diariamente ganhou 2,5 kg de massa muscular magra e perdeu 1,8 kg de gordura corporal. Mais impressionante ainda, estes participantes apresentaram melhoria de 31% nos tempos de reação e aumento de 44% na força de preensão das mãos. A proteína de soro contém altíssimas concentrações de leucina, muito mais que qualquer alimento natural. Esta leucina ativa diretamente a via mTOR, um mecanismo celular responsável pelo crescimento muscular. É como apertar um botão que liga diretamente à máquina de construção muscular. Diferente de outras proteínas, a proteína de soro é absorvida em questão de minutos, enviando rapidamente os aminoácidos para os músculos. Vocês podem misturar a proteína de soro com água, leite ou adicionarem vitaminas com frutas. O momento ideal para consumir é logo após acordar, quando os músculos estão mais receptivos, ou após alguma atividade física. Escolham sempre versões sem açúcares adicionados e de marcas confiáveis. Esta proteína é especialmente importante para pessoas que têm dificuldade em consumir proteína suficiente através dos alimentos sólidos. Agora que vocês conhecem os 6 alimentos mais poderosos, vou ensinar exatamente como usar cada um para obter os melhores resultados. O segredo não está apenas em consumir estes alimentos, mas em como e quando consumi-los
para maximizar a reconexão neural e o fortalecimento muscular. Primeira semana, comecem introduzindo apenas 2 alimentos: o iogurte grego no café da manhã e o queijo cottage, 2 horas antes de dormir. O iogurte grego vai preparar o intestino para absorver melhor as proteínas, enquanto o queijo cottage trabalha durante a noite reparando os músculos. Segunda semana, adicionem as lentilhas em 3 refeições durante a semana. Podem preparar uma sopa de lentilhas no domingo e consumir ao longo da semana. Terceira semana, incluam as sementes de cânhamo adicionando 3 colheres de sopa no iogurte matinal ou em uma vitamina. Quarta semana, introduzam o feijão preto substituindo outras fontes de carboidrato em 3 refeições semanais. Quinta semana, finalmente adicionem a proteína de soro, 1 colher logo ao acordar, misturada com água ou leite. A partir da sexta semana, vocês estarão consumindo todos os 6 alimentos de forma equilibrada. O ideal é distribuir o consumo de proteína ao longo do dia, nunca concentrando tudo em uma refeição. Nosso corpo consegue processar cerca de 20 a 30 gramas de proteína por vez, de forma eficiente. Por isso, dividir entre café da manhã, almoço, lanche da tarde e ceia é mais eficaz que consumir grandes quantidades de uma só vez. É fundamental conhecer algumas situações onde estes alimentos podem não ser adequados ou precisam de cuidados especiais. Pessoas com doença renal crônica devem evitar o consumo excessivo de proteínas e sempre consultar o médico antes de aumentar a ingestão proteica. Aqueles que tomam medicamentos para pressão alta devem ter cuidado com o queijo cottage devido ao sódio, optando sempre pelas versões com baixo teor de sal. Pessoas com problemas digestivos graves podem precisar introduzir as lentilhas e feijão preto gradualmente para evitar desconforto intestinal. Quem tem diabetes deve monitorar os níveis de açúcar no sangue ao introduzir novos alimentos, especialmente o iogurte grego, optando sempre pelas versões sem açúcar. Indivíduos com alergias ou intolerâncias alimentares devem verificar a composição da proteína de soro, pois algumas contêm lactose. É sempre recomendável consultar um profissional de saúde antes de fazer mudanças significativas na alimentação, especialmente se vocês tomam medicamentos regulares ou têm condições médicas pré-existentes. Espero que estas informações sejam úteis para recuperar e manter a força muscular nesta fase importante da vida. Se este conteúdo foi valioso, deixem um like e compartilhem com amigos e familiares que também podem se beneficiar. Nos comentários, contem qual destes alimentos vocês já consomem e qual pretendem experimentar primeiro. Vocês vão notar que temos 2 vídeos na tela agora. Tenho certeza que vão gostar de continuar assistindo mais conteúdo como este. Cuidem-se e nos vemos no próximo vídeo.